Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de geografia, continuando falando sobre o tema globalização econômica. Só para contextualizar, na aula anterior nós falamos sobre a globalização surgiu no mundo, apontando o contexto histórico, bem como apresentando a conceitualização para o tema, tá? Vamos continuar nessa aula falando sobre as características da globalização econômica. Bem, uma das características da globalização econômica é que ela é marcada por uma intensificação dos fluxos, né? Que fluxos são esses? São intensificados fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e serviços. No caso dos fluxos de capitais, a gente percebe uma grande movimentação de dinheiro pelo mundo inteiro através das chamadas bolsas de valores. É comum uma pessoa que tenha reservas nos Estados Unidos, no Japão, na China, enviarem seus recursos para países com altas taxas de juros, buscando o maior rendimento para os seus capitais. Esses capitais, quando circulam pelo mundo inteiro, são chamados de capitais especulativos. É o chamado smart money, ou dinheiro rápido, né? Esses capitais acabam, né, sendo importantes e estratégicos na produção econômica dos países dependentes, notadamente os países subdesenvolvidos, né? Essa dependência é tão grande que se houver uma instabilidade política, né, ou econômica nesses locais, boa parte desses capitais migram para outras regiões, causando aí maiores problemas econômicos. Além do deslocamento de capitais pelo mundo, é muito comum hoje o deslocamento de mercadorias, né, em virtude da presença de multinacionais pelo mundo inteiro. Então é cada vez mais comum a gente consumir produtos que não são fabricados na nossa própria região ou no nosso próprio país. O exemplo que a gente costuma dar são os produtos made in China, né? Os produtos chineses, né, eles se espalham rapidamente pelo mundo inteiro. É cada vez mais comum, por exemplo, os jovens comprarem celulares diretamente da China, né? Alegam para isso essas compras, a realização dessa compra, que esse produto ele é mais barato, mesmo pagando a taxa de importação no nosso país, né? Então é cada vez maior a circulação dessas mercadorias no âmbito global, né? E esse deslocamento só foi possível a partir do desenvolvimento do sistema de transportes, bem como de comunicação. Além dos fluxos de capitais e mercadorias, as pessoas circulam mais pelo mundo, né? A gente mostra isso a partir da importância da indústria do turismo no mundo hoje, e ao mesmo tempo é cada vez mais comum pessoas trabalharem em diferentes países. Elas se deslocam, né, em busca de melhores condições de vida. Um exemplo disso é o que ocorre aqui no nosso país, na chamada fuga de cérebro, onde as pessoas que se formam aqui acabam prestando serviços em outros lugares. Então está vinculado diretamente ao deslocamento cada vez maior de pessoas e serviços com a globalização econômica. Além disso, é cada vez mais comum a intensificação dos fluxos de informação. No presente momento, na circunstância que nós nos encontramos hoje no mundo, as informações cada vez mais ganham corpo e elas estão presentes no nosso cotidiano. Uma criança hoje de 7 anos tem mais acesso à informação do que monarcas tiveram no passado. Os nossos e-mails, por exemplo, eles têm um processo de crescimento de espaço para armazenagem de informação cada vez maior. Isso mostra que a gente vive numa sociedade que valoriza muito a informação. Ter informação é ter poder dentro desse contexto. Nós vivemos também num período em que há uma formação de blocos econômicos. Nós estamos como blocos, a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, né? Nós temos a Comunidade dos Estados Independentes. Nós temos desde blocos principais a chamados blocos regionais. Por que os países formam esses blocos? Qual a importância disso? A formação desses blocos está diretamente ligada à necessidade de trocas maiores de intercâmbio de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre as nações. Uma das características desses blocos é que eles promovem a queda das chamadas barreiras alfandegárias. Elas passam a diminuir na sua importância. Os países passam a circular um número cada vez maior de mercadorias entre si. Quando esses países trocam mercadorias, eles acabam economizando com o não pagamento de determinados impostos. O dinheiro que sobra vai ser investido em outra área. Nós temos 4 modalidades de blocos econômicos: zonas de livre comércio, né? União aduaneira, nós temos mercado comum e união política e monetária, né? De acordo com as características, nós temos aí uma maior circulação de mercadorias, capitais, pessoas, serviços e até uma padronização
na moeda ou nas chamadas leis. Cada vez mais comum a formação de blocos econômicos. A formação de blocos econômicos mostra que a resolução dos problemas entre as nações passa a ser de forma coletiva, integrada e não separadamente. Os Estados nacionais, nesse aspecto, perdem um pouco de poder, porque as decisões não são unilaterais, passam a ser em bloco, né, em grupos, como ocorre hoje no caso da União Europeia. Né. Nós temos também uma das características da globalização e muito marcante é a expansão das multinacionais. As multinacionais se deslocam, né, pelo mundo hoje em busca de vantagens, que a gente chama de vantagens locacionais. Produzir gastando menos, né, ter maior espaços no mercado consumidor, né, dentre outras. E aí eu coloquei aqui uma imagem que simboliza a formação desses blocos econômicos no mundo e a imagem de uma grande multinacional, que é a Coca-Cola, né, que domina o setor de produção de refrigerantes no planeta. Então, além dessa questão da mundialização da produção, outro efeito da globalização na economia é uma mudança cultural. Eu falei no início das nossas aulas que uma das características da globalização é a homogeneização cultural, uma tendência de homogeneização. Isso ocorre pela chamada invasão cultural, pela indústria cultural. E a gente cita como exemplo a indústria cultural americana, né, onde seus produtos acabam sendo espalhados pelo mundo inteiro e influenciam em padrões de consumo. Né? É o chamado American Way of Life. Por exemplo, através do cinema ou da língua, os Estados Unidos levam sua cultura para o mundo inteiro. Através das telas do cinema, as empresas têm uma merchandising ali, têm propagandas de seus produtos, acabam influenciando no hábito alimentar das pessoas, na forma como elas falam, bem como na forma como se vestem, nos seus hábitos culturais, né? Então a gente diz hoje que as guerras não são mais bélicas, né, militares. As guerras hoje são econômicas, né? Onde essa indústria cultural, a invasão cultural, é o grande trunfo das nações para buscarem mercados consumidores, né? Então hoje o mundo é partilhado, como eu coloquei aqui no segundo tópico, pelas multinacionais através dos seus representantes, né, dos executivos. Não é mais uma invasão, né, a partir de tropas, de guerras. Né? Essa invasão ela ocorre através da comunicação, da mídia, da influência cultural. E a gente lembra aí a importância que tem o cinema, por exemplo, como veículo, né, indutor da cultura americana pelo mundo. Então, outra característica da globalização é que ela promove um fluxo maior de produção e de capitais. Né? Esse fluxo de produção ele ocorre a partir de quê? Ele ocorre a partir da difusão das multinacionais pelo mundo. Essas multinacionais, quando elas se espalham pelo mundo, elas provocam, né, uma mudança na produção. E essa ida de multinacionais do mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido só foi possível a partir de quê? Do avanço dos transportes e de comunicações que possibilitou o deslocamento de capitais, por exemplo. Esses capitais são chamados de capitais especulativos. São capitais que procuram o quê? Países que oferecem juros atrativos, né? Juros elevados, que vão fazer com que esse recurso tenha um lucro maior para quem investiu nessas regiões. Aí a gente lembra que esses capitais especulativos têm como característica o fato de eles tornarem as economias dos países periféricos dependentes. Dependentes porque passam a ter uma importância muito grande nos processos produtivos e a saída desses capitais gera problemas econômicos. Então, além dos capitais especulativos, que é o dinheiro que circula pelo mundo inteiro como característica da globalização e se vai e vem, os capitais produtivos também estão presentes em diferentes pontos do mundo. A gente chama esses capitais de produtivos, o deslocamento ou a expansão das chamadas multinacionais. E hoje é cada vez mais comum que essas multinacionais se deslocam por diferentes pontos, né, do globo. E isso está ligado a custos de produção, há uma diminuição dos custos de produção com a presença dessas multinacionais em países subdesenvolvidos. Isso porque essa diminuição de custo de produção ocorre a partir da presença mais próxima do mercado consumidor, não precisa mais gastar tanto com transporte, deslocando mercadoria para as regiões muito longínquas. O custo de transporte vai diminuir e esse custo de transporte menor faz com que elas se tornem mais competitivas, apresentando preços dos produtos finais mais baixos, né? A mão de obra nos países periféricos ela é mais barata, ela é desvinculada do ponto de vista político, ela desconhece um pouco dos seus direitos. Então é mais fácil ocorrer um processo de exploração em regiões que apresentam essa mão de obra. E a gente cita o exemplo de países como a Índia, que são receptores dessas empresas, né? O México ali na divisa dos Estados Unidos, o próprio Brasil, países da América Latina,
que acabam sendo receptores dessas empresas, produzem aqui mais barato e esses produtos são enviados para diferentes pontos do mundo. Além disso, a gente não pode esquecer que esses capitais produtivos, essas empresas se deslocam pelo mundo a partir das vantagens que os estados oferecem, os estados nacionais. Essas vantagens a gente chama de incentivos fiscais, por exemplo, isenção de impostos, né, por um longo tempo, ou doação de terrenos, dotação desses terrenos da chamada infraestrutura. Existe hoje uma guerra fiscal no mundo. Cada vez mais os países têm adotado medidas que oportunizem as empresas os chamados incentivos fiscais, com o objetivo de melhorar a renda, né, a arrecadação nesse país, bem como de oferecer emprego à população dessas regiões que apresentam um alto número de desempregados. Na próxima aula a gente vai continuar falando do tema globalização.